Oi! Hoje é resenha do conto Days of Wine and Roses, Dias de Vinho e Rosas, de Silviano Santiago. Um homem acorda no final da madrugada e quando ele olha pela janela já começa a perceber os primeiros raios de sol. Ao se descobrir, ele sente um frio intenso. Isto porque lá do lado de fora está nevando. É Natal, lá nos Estados Unidos. E talvez por culpa desta época, ele sente uma profunda solidão, uma falta de calor humano. Ele não é mais novo, ele tem uma certa idade. E quando ele olha para onde ele mora, um apartamento alugado, ele percebe que a sua situação de vida se assemelha muito àqueles móveis antigos que ele não se identifica muito. Tudo isso faz pensar no passado e ele se lembra de um grande amor de 15 anos atrás. Então ele procura uma caderneta telefônica e acha o número. Ele telefona e quando a outra pessoa lá do outro lado da linha atende, o que acontece? Bom, eu não vou dizer, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Days of Wine and Roses, Dias de Vinho e Rosas, foi publicado por Silviano Santiago em 1996. Este autor nacional tem uma obra muito vasta, com livros de romances, contos, ensaios literários. Também foi muito premiado, tem 3 jabuti, 2 para romances e 1 para contos. Ou melhor, a gente tem que atualizar essa tabela, porque ele acabou de ganhar 2 meses atrás mais um jabuti por um livro de romance intitulado Machado, uma obra ficcional, obviamente, sobre os últimos dias de Machado de Assis. Mas vamos nos concentrar aqui nesse conto Days of Wine and Roses, onde o título obviamente chama a atenção e também tem uma justificativa. Aqui dentro dessa antologia, os 100 melhores contos brasileiros do século, é a primeira história que se passa totalmente fora do Brasil. Aliás, com uma breve citação que o protagonista é um brasileiro. Aliás, esse detalhe não importa nada para a trama. E tirando isso, outra coisa muito importante aqui nesse texto. Ele é narrado em segunda pessoa, algo muito raro de a gente encontrar por aí, e principalmente para servir de exemplo. Minha avaliação do conto: logo que a gente começa a ler o texto, a gente percebe o tom de depressão que há nele. Claro, em função desse protagonista, um homem de certa idade que vive sozinho neste apartamento. É óbvio que ele não tem nenhum ente querido por perto, sequer amigos. Ele está totalmente sozinho. A comparação que ele faz de si com os móveis ali do local em que vive já deixa isso bem claro. Talvez a gente possa até fazer uma conjectura que há um agravante, o fato dele ser um estrangeiro. Ele é um brasileiro, está lá na América do Norte. Pode ser, mas isso não é utilizado no texto. Mas serve para a gente refletir um pouco. De qualquer forma, toda essa situação angustiante que ele vive e até uma pitada de suicídio ali nos seus pensamentos é muito bem descrita pelo texto do autor. Realmente algo muito bom. Só que o conto ele muda de figura a partir do telefonema. Quando a conversa entre os dois se inicia, há um novo tom na história, agora de ironia. Porque o tempo todo os dois estão em atrito. Como eles não têm o que falar 15 anos depois desta paixão que eles viveram, ou talvez amor, o protagonista ele não sabe definir o que aquilo foi, muito menos agora, né? Então, eles são obrigados a viverem recordações lá daqueles tempos. E toda vez que alguma coisa surge, vira uma cutucada para o outro. Eles não estão bem de nenhuma forma. Mas o problema, pelo menos para mim, é que essa conversa foi tão diferente daquele tom mais denso, e embora agora sendo irônico, que também é interessante, para mim não funcionou muito. Digamos que o texto caiu um pouquinho de nível, mesmo sendo bom. Não dá para dizer que é ruim esta conversa entre os dois.
Claro, uma conversa sempre irônica é muito interessante de ser lida. Na verdade, eu achava que tudo ia ficar por isso mesmo, porque em muitos contos acontece isso. Há um tom inicial e depois há uma mudança e fica por isso mesmo até o fim. Só que aqui não. E vale aqui um pequeno spoiler. Esta conversa, ela se encerra. Então, aquele tom angustiante do protagonista volta um pouco, só que em alguns outros termos, já se valendo, claro, do que eles conversaram. Mas esse retorno à depressão não tem o mesmo potencial de antes. Contudo, no encerramento do texto, há uma grande reviravolta, uma boa surpresa, que aí sim faz a gente, o leitor, se conectar de novo com o personagem, porque é um susto tão grande que ele leva, decididamente não passava pela cabeça que pudesse acontecer aquilo com ele, e que a gente, claro, volta a se identificar com esse personagem. E sim, o conto acaba terminando em grande estilo. Enfim, por essas e outras que eu não posso dizer aqui, para Days of Wine and Roses, Dias de Vinhos e Rosas, e Silviano Santiago, eu atribuo 4 asteriscos. Bom, é isso. Confira amanhã a última resenha da trinca desta semana dos 100 melhores contos brasileiros do século. Enquanto o vídeo não chega, confira aqui do lado dicas de outros projetos de contos aqui do Montado de Livros. E até mais!